Kátia, a gente tem um depoimento de um dos hóspedes do hotel, que inclusive narra essa situação que aconteceu nesse momento. Só lembrando que o trabalho da polícia está sendo feito. A perícia foi feita, inclusive, no quarto desse quarto localizado no 5º andar e no quarto também que o MC Kevin estava hospedado. Então, a polícia fez a perícia nos 2 quartos já, isso já foi feito, já está também tudo à disposição do doutor Henrique Damasceno, justamente para ele que está cuidando desse caso, né? Tá. E o que falaram desse vídeo? Esse depoimento, vamos assistir juntos, o pessoal da Band Rio mandou pra gente, vamos ver. Vamos lá. Estava ao lado do quarto dele, né? O mais interessante foi que quando, ao chegar no hotel, a gente observou que estava havendo uma confusão. Eles estavam bem do lado de fora aqui, né, onde a gente chega com os veículos, e ele quebrou uma garrafa, né, muito nervoso com sua equipe, né, não sei qual seria esse motivo, né, e saiu em direção à praia. Ele estava brigando com a própria equipe de produção e com segurança também, foi o que eu pude observar. E a esposa, assim que eu cheguei no estacionamento, eles já estavam sentados no banco, né, e ele com mais umas 7, 8 pessoas, e assim que a esposa desceu, veio comentar alguma coisa com ele já quebrou a garrafa, mandando ela se retirar, e foi mais ou menos isso que eu pude observar. Eles estavam brigando? Estavam brigando, sim. Agora você é do 5º andar, é muito alto, né? Sim, muito alto, e eu não acredito que tenha sido, né, uma tentativa de escape dele, né? Na verdade, até pedi para sair do quarto, fui pro 11º, pelo fato da perícia ontem estar fazendo muito barulho, né? Até incomodando a gente como hóspede, né? Que estaria ali ao lado. Então, esse rapaz falou umas coisas meio complexas, né, Cíntia? Porque ele disse que o MC Kevin estava lá fora, na frente, não era nem no hall do hotel, do lado de fora, onde na entrada onde deixam os carros. E ele estava brigando com a equipe dele, quebrou uma garrafa, aí foi para a praia, depois a esposa foi junto. Quando esse rapaz que informou isso tudo saiu e foi de volta para o lado de fora, encontrou ele mais 6, 7 pessoas sentados, o Kevin sentado com mais pessoas. Nisso a esposa veio, ele quebrou a garrafa, é outra garrafa. Tenso, né? Quebrou uma segunda garrafa, então... Gente, alguma coisa estava acontecendo ali. Brigou com ela? Sim. O que pode ser? Para depois desagradando. culminar de um negócio desse. Tava desagradando. Eles que se casaram dia 28 de abril, né, Kátia? Não deu nem um mês desse casamento. E nessa viagem, uma agenda de shows do MC Kevin no Rio de Janeiro. É interessante a entrevista desse empresário, né, hospedado ali no mesmo hotel, no 5º andar. Porque ele acaba vendo, né, e presenciando uma situação tensa, de briga, de nervosismo por parte do MC Kevin. Você pensa, pode ser profissional? Pode, talvez pode ser tudo, mas ó, pode a ser foto pessoal. do casamento dele. Você falou bem, não deu um mês. Não deu um mês dessa relação, onde os dois ali declararam muito amor. Um casamento bonito, singelo ali, na praia, aquela coisa bem romântica. E menos de um mês. Então, assim, no próprio Stories, no próprio vídeo que a gente mostrou agora há pouco no Melhor da Tarde, ele faz a esposa virar, quer dizer, existia amor, existia... Sim, mas você vê, no sábado à noite que ele fez o show, a gente tem um vídeo daqui a pouco a gente vai te mostrar. Acho que foi a última vez que ele cantou pra ela. Foi, bem romântico ali. E você vendo ele abraçado com ela e tudo mais, não me parece que tava numa situação tão assim, de quebrar garrafa. Sei lá, né? Briga acontece, mas de quebrar garrafa... É o que teria desencadeado tudo isso. Acho que essas questões o doutor Henrique Damasceno também está tentando entender, né? Porque a partir do momento, Kátia, que tem-se uma morte, e dessa forma, que ninguém ainda consegue classificar ou bater o martelo, por isso que existe não a investigação. Não é que caiu de uma ribanceira, caiu consegue. No chão, bateu a cabeça no banheiro. Não, né? Existe uma investigação. Se existe uma investigação, se está sob os cuidados do 16º DP com o doutor Henrique Damasceno, é porque há dúvidas. É porque são mais interrogações do que conclusões. Conclusão Agora, vem depois, né? O sistema de segurança do hotel... Eles devem ter entregue já para o doutor Damasceno as imagens, para saber direitinho, embora a polícia científica tenha ido no 5º andar e no 11º, eles sabem pelas imagens aonde que ele entrou naquela hora e, de fato, como que ele caiu. E se aconteceu a briga, porque se a gente tem imagens do pessoal entrando de boa é uma coisa, se você tem imagens das pessoas se degladiando, porque também tinha gente que estava hospedado no hotel que diz que no corredor havia um furdunço. Sim. Estavam brigando, estavam falando alto, né? Então, quer dizer, não dá para saber, porque a gente está de fora. Mas o delegado, esse já tem tudo em mãos e talvez por isso... Ele juntando esses pauzinhos todos, ele tenha chamado de novo
aquela moça, que eu não sei que moça é essa. É, uma mulher que não foi revelada a identidade. Sabe o que é interessante, Kátia? Na área de investigação, a gente sempre ouve, tipo um jargão que muitos investigadores usam, que é a testemunha, né? O valor da testemunha, o peso de uma testemunha dentro de uma investigação. Normalmente, testemunhas mentem. Né? Então, mas se você só mente... Não, sim, então... Se tem alguma história que você quer encobrir, não, então, porque normalmente, se eu vi, eu não vou mentir. Que normalmente é um jargão, né, no campo da investigação, sim. onde existe, sim, uma confiança em testemunhas. Testemunhas também falam a verdade, não é isso? Sim, mas algumas, né? O que corrobora com tudo que é dado em depoimento? São imagens, é a perícia, onde o corpo caiu, que forma ele caiu, foi de cabeça, foi em pé, foi de... Cada detalhe é um quebra-cabeça para a polícia. E a polícia só fecha esse quebra-cabeça quando ela reúne tudo isso. Então, essas câmeras ou essas imagens, que com certeza, caso existam, já estão sob o poder do delegado, elas vão criando pecinhas dentro do quebra-cabeça e quando o delegado começa a enxergar ou visualizar uma situação, ele fica mais à vontade de questionar as testemunhas. Então, porque uma coisa tem que bater com a outra. Pois é, e aí eu acho que o trabalho, mais uma vez, da polícia científica, ele é muito importante nesse momento, porque ele consegue, pela distância, que enfim, infelizmente o MC Kevin caiu, saber se ele caiu, se ele pulou, se ele foi jogado.